Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, é uma alegria poder ter cada um de vocês nesta noite, tendo a chance de louvarmos ao nosso Deus juntos, cultuarmos a Ele, e para isso eu gostaria de convidar a sua atenção para o texto que se acha em João capítulo de número 16, verso 7 e versículo de número 8. Na última semana iniciamos uma nova série de mensagens, essa série tem por título Evangélicos sem o Evangelho. E se na semana passada estudamos acerca da falsa pregação, o título deste sermão nos é muito sugestivo para o desafio que temos diante de nós nesta noite. Deus não te falou. À medida que você abre a Bíblia, ou com ela já aberta, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Deus, pedindo a Ele graça para aquilo que vamos aprender nessa noite. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concede juntos. Obrigado pelo tempo que tivemos te louvando, através das canções, através dos nossos dízimos, ofertas. Deus, das orações que aqui foram levantadas diante do Senhor. Nós queremos pedir nesse instante, assim como o Senhor nos abençoou através de cada parte do culto, que já passou até aqui. Pedimos mais uma vez, Senhor, neste domingo, fala aos nossos corações. Queremos ser ensinados por Ti, Senhor. E ao final desta mensagem, queremos Te amar mais. E ter o nosso compromisso contigo renovado, fortalecido. Por favor, Senhor. Obrigado pelas pessoas que vieram nesta noite com sede de ouvir a Tua voz. Sedentas por aquilo que o Senhor tem a falar aos seus corações. Eu peço que o Senhor faça isso. Não apenas com elas, mas comigo, com cada um daqueles que aqui se encontram. Que os nossos corações possam ser elevados até a Tua presença. E que Teu Espírito Santo habite ricamente neste lugar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo de número 16, versos 7 e versículo de número 8, assim nos diz a palavra de Deus. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certa vez um senhor buscou o pastor da sua igreja e relatou uma dúvida que dominava o seu coração àquela altura. Segundo ele tinha sido abordado por uma profetisa em um determinado culto que decidiu participar. E enquanto escutava aquela mensagem, aquela mulher se dirigiu em sua direção e falou bem olhando nos seus olhos. Deus tem uma outra esposa para você. Desta cidade, uma serva de Deus. O problema, irmãos, que aquele homem fez com que aquele homem voltasse os seus olhos para o seu pastor e lhe perguntasse: pastor, o que eu faço? É que ele já era casado. A profecia parece que errou o CEP, assim também o CPF do indivíduo, causando uma grande confusão na cabeça daquele homem. Por mais estranha que pareça essa história, não se trata de uma história da carochinha, mas uma história real. E talvez, assim como este homem, em alguma medida, em algum instante da sua vida, talvez você já se viu também diante de uma profetada, não profecia, mas profetada como essa. Consegue se recordar de algo do tipo? Quando nós olhamos para esse tipo de acontecimento, que não é raridade nos meios evangélicos no nosso país, algo nos vem à mente. Se por um lado a falsa pregação, sobre a qual estudamos no último domingo, é uma realidade problemática, que faz parte deste movimento evangélico sem o evangelho. A má compreensão, ou uma compreensão distorcida, incompleta quanto ao Espírito Santo e à sua obra, é uma segunda marca que não pode ser negociada por nós. Afinal de contas, como o Espírito Santo atua, irmãos? Ou melhor, para começar, o que seria o Espírito Santo? Quem o Espírito Santo é?
Ao longo da história, diversas pessoas pensaram de formas diferentes acerca do Espírito. Alguns, ao longo da história, simplesmente sugeriram que ele não existia. Negaram abertamente a sua existência e, por tabela, a sua divindade. Outros, por sua vez, defenderam que o Espírito era simplesmente uma influência, uma energia ou força impessoal usada por Deus para cumprir os seus propósitos para com a igreja. Este tipo de pensamento se tornou conhecido como pneumatomachismo. Outros, por sua vez, surgiram e defenderam uma ideia de que o Espírito Santo não se tratava de outra coisa senão uma forma ou manifestação temporária do Pai. Se por um lado Deus Pai se manifestou no Antigo Testamento como Pai, no Novo Testamento como o Filho, após a ascensão do Espírito, após a ascensão de Jesus Cristo, esta mesma pessoa, e não a Trindade, visto que eles a negam, esta mesma pessoa haveria de se manifestar em nossos dias como a pessoa do Espírito Santo. Este falso ensino tornou-se conhecido como modalismo ou sabelianismo. Por mais que os nomes nos pareçam tanto esquisitos à primeira vista, e quem sabe remetam a dias muito anteriores aos nossos, não é verdade que eles se acham distantes dos nossos arraiais evangélicos. Por trás de muitas mensagens, de muitos ensinos, com nomes diferentes, pregadores modernos, com características contemporâneas, o fato é, os mesmos ensinos continuam a ser apresentados nas mais diferentes igrejas à nossa volta. Qual o problema destas três perspectivas sobre o Espírito Santo? Elas podem ser populares, elas podem soar a alguns grupos intelectualmente responsável, uma postura responsável, mas elas não são bíblicas. Elas não passam de ensino de homens. O Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, não é uma força, uma manifestação impessoal, ou tampouco apenas uma manifestação temporária de uma única pessoa da Trindade. O Espírito Santo trata-se de uma pessoa divina, um ente com personalidade, com sentimentos, com desejos. Portanto, sendo Deus, Ele é eterno e dotado das mesmas características das demais pessoas da Trindade. Logo, o Espírito Santo é santo e por isso não pode mentir. Ele é onisciente e por isso não comete erros ou equívocos à medida que usa os seus servos. Ele é soberano e por isso não pode ser domesticado na agenda de qualquer igreja, denominação ou pregador dos nossos dias. Ele é, acima de tudo, Deus e por isso precisa ser adorado, honrado e louvado. E para isso, nós precisamos conhecê-lo. Se temos em mente algumas verdades importantes quanto à pessoa do Espírito, precisamos agora nos perguntar como o Espírito Santo atua. Qual é o seu ministério nos nossos dias? Como ele age em nosso meio, à nossa volta, no meio do povo de Deus. Através do verso do seu boletim informativo, eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 verdades importantes, dentre as várias que poderíamos mencionar, mas não temos tempo suficiente para isso, a respeito da obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, olhando para o texto de João, capítulo 16, verso 8, eu gostaria que percebêssemos nesta noite que o Espírito Santo tem uma obra de convencimento. O Espírito Santo nos convence, é o que diz João. Após Jesus ensinar aos seus discípulos, uma verdade que já havia dito outras vezes, é verdade, que chegaria o tempo em que ele haveria de morrer e ascender aos céus após a sua ressurreição. Novamente ele volta ao assunto. E não para nossa surpresa, se lemos o Evangelho de forma atenta, os discípulos ficam em choque diante disso. Todavia, a fim de consolar os corações dos seus discípulos, Jesus lhes garante que eles não ficarão em posição de desvantagem à posição atual que desfrutavam. Eles não ficariam sozinhos. Eles não seriam órfãos. Ao invés disso, Deus os enviaria o Consolador. O Espírito Santo seria derramado e estaria guiando, orientando o seu povo em todo o tempo. A fim de nos ensinar isso,
João escreve, versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra-chave desse versículo 8 é esta que nós acabamos de ler, convencerá. Essa palavra nos aponta para a ideia de persuasão, o trabalho de um grande e bom advogado. Alguém que mostra provas concretas, alguém que, através de uma boa retórica e excelentes argumentos, consegue desmontar qualquer falácia, qualquer argumento e expor qualquer contradição, tirar qualquer dúvida acerca de qualquer fato. Eis como o Espírito Santo haveria de atuar no meio do povo de Deus após ser enviado por Jesus. Ele haveria de persuadir os cristãos. Haveria de tirar todas as dúvidas. Haveria de convencê-los de acordo com Jesus. A pergunta é, convencer de quê? Persuadir a respeito de que realidade? 3 realidades se destacam no versículo 8, percebamos. O texto nos diz que o Espírito Santo viria a fim de nos convencer ou nos persuadir do pecado. Ou quanto ao pecado. É o Espírito Santo, o ente responsável por trazer luz aos nossos corações a respeito da nossa real situação diante de Deus. O que Jesus está nos dizendo nesse texto é que o Espírito Santo é a pessoa responsável por nos fazer compreender que nós não somos tão bonzinhos assim. Que por detrás da roupa que você veste, por detrás do perfume que você colocou, do banho bem tomado, de todos os acessórios que possam estar sobre a sua vida, você é essencialmente, assim como eu, um pecador carente da graça de Deus. E por que isso é importante? Porque sem o Espírito Santo, homem algum, por mais religioso que seja, jamais chegaria a essa convicção. Nós podemos chegar à convicção de que temos erros morais. A menos que alguém tenha um problema, um déficit de raciocínio. Facilmente essa pessoa chegará a essa conclusão. Basta que essa pessoa leia os 10 mandamentos e seja intelectualmente honesto para assumir que não dá conta de bater os 10 mandamentos. Mas entre saber que comete erros e saber que está perdido pelos erros que comete, há um oceano que divide essas duas realidades. Você e eu podemos chegar à conclusão que somos ruins, que não somos moralmente perfeitos, mas saber que estamos perdidos é obra do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo pregou ao coração de Lídia, pregou aos ouvidos de Lídia, mas foi o Espírito que abriu seu coração e fez com que aquela mulher finalmente compreendesse quem Jesus era e quão pecadora era. É o Espírito que abre os nossos olhos para enxergar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos a respeito da nossa condição, vocês estão mortos pelos vossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. E isto é uma obra de Deus. Certo pregador disse que antes que o Espírito venha ao nosso encontro a fim de revelar os nossos pecados, nós nos parecemos com um homem que, em uma caverna, pega um aparente pedregulho que estava à sua volta e passa a nutrir um profundo relacionamento de amor com aquela pedra, achando que é um berilo, uma pedra preciosa. Ele toca o berilo, ele até chega a beijar o berilo, ele cheira o berilo, sente um cheiro um pouco esquisito, mas ainda assim gosta. Ele carrega intimamente perto do coração para que jamais perca. Até que de repente ele sai da caverna, é banhado pela luz do sol e percebe que na verdade aquele berilo que ele cheirou e sentiu um cheirinho estranho, é porque na verdade não era berilo, não era pedra preciosa, não era joia de valor, era uma barata. E agora ele passa a sentir nojo daquilo que antes amava. Repulsa daquilo que antes era caro ao seu coração. Por que ele fez isso? Não porque era melhor do que os outros, não porque fosse capaz, mas porque a luz do sol veio ao seu encontro. Assim age o Espírito em nossos corações. Se por um lado o Espírito Santo abre os nossos olhos para enxergar a sujeira que há dentro de nós, por outro, o texto nos diz que ele é o responsável por nos fazer conhecer a justiça. E por justiça entenda, Cristo Jesus. Quando Jesus fala sobre justiça, ele nos aponta para a justiça que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário.
Aquilo que Romanos capítulo 4, versículo de número 25 nos diz: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. É quando o Espírito vem aos nossos corações que nós passamos a encarar Jesus de forma radicalmente diferente. Não como um mestre da moral, não como um professor de religião, não como um curandeiro, não como um mordomo aos nossos desejos, mas como salvador dos nossos pecados. Isso é obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos faz enxergar que berilo não é berilo, mas é barata, o Espírito é o mesmo que faz com que nós saibamos que aquela pedrinha não é sem valor, mas se trata de uma pérola. E que por ela vale a pena abandonar todas as outras coisas para possuí-la e guardá-la em nossos corações. Cristo é a pedra de grande valor. E é o Espírito que nos revela isso. Em terceiro lugar, o texto nos diz que o Espírito Santo nos persuade quanto ao juízo. E talvez dos três elementos que fazem parte do papel do Espírito, esse seja o mais complexo deles. Por juízo, ao invés de apontar para o futuro, juízo final, de acordo com os melhores especialistas que eu pude consultar acerca deste texto, possivelmente, dizem eles, Jesus estava apontando para a vitória que a cruz marcaria sobre Satanás e o império das trevas. Como parte do seu ministério, escreve J.C. Ryle, de convencimento, o Espírito convenceria não apenas os 12, como também todos os futuros discípulos que, por sua morte e ressurreição, Jesus havia conquistado, vencido e julgado Satanás e todas as suas hostes. É o Espírito Santo que nos convence que, por mais dentuço que possa ser Satanás, ele é um cachorro dentuço, que não pode nos segurar em suas mãos, que não pode mais nos colocar medo. Ele pode até mostrar os dentes, mas não pode mais nos morder, porque Cristo Jesus o venceu, o aprisionou, a fim de que o Evangelho avançasse por todos os povos da terra. Irmãos queridos, neste texto nós podemos perceber que o Espírito continua a ministrar ao seu povo. O Espírito fala e continua a falar hoje. Eu não queria que o título dessa mensagem lhe fizesse pensar o contrário. Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala com você. A questão é como Deus fala comigo e com você. Vocês conseguem perceber nesse texto como ele fala? Vocês notam que a ação ou o ministério do Espírito Santo é por demais cristocêntrico. Ele não fala de si, ele não fala dos homens, ele não fala das dádivas, ele fala do doador, ele fala de Cristo. É o que Jesus nos diz no próprio texto de João capítulo 16, o Espírito Santo virá a fim de falar de mim, dar testemunho de mim, testificar a meu respeito. O Pai permitirá que ele fale tudo acerca de mim, aquilo que vocês precisam saber a meu respeito. Essa é uma marca do ministério do Espírito. Ele é cristocêntrico. Ele enaltece Jesus. Ele entesoura Jesus nos nossos corações. Ele não tem por propósito, ele não tem por missão, ele não tem como objetivo nos fazer cativos pelas paixões deste mundo, pelos tesouros desta era, pelas riquezas que as nossas mãos podem adquirir. Deus não tem por objetivo dizer a você que você vai ser rico, próspero, que você vai viver mais tantos anos ou tantos anos. Deus não tem por grande propósito nos falar nenhuma destas coisas. Qual é o grande propósito de Deus, do Espírito Santo de Deus, ao falar conosco? Ele deseja nos fazer apaixonados e encantados com Jesus. Portanto, se você deseja avaliar uma mensagem e saber se ela veio do Espírito Santo ou não, comece a se perguntar: para onde essa mensagem dirige os meus olhos? Como fica o meu coração após ouvir este sermão? Me encontro mais apaixonado por Jesus, mais encantado nele, mais satisfeito nele, o amo mais, entesouro mais em meu coração, desejo mais do que todas as coisas deste mundo, mesmo que perdesse tudo o que tenho, ainda assim seria pleno, porque Cristo é o meu grande tesouro. Ou após a mensagem, após o sermão, após o estudo, após a palavra, após a profecia, a profetada,
O seu coração se encontra encantado com aqui, com agora, com hoje, com amanhã, com o carro, com a moto, com a fazenda, com o apartamento, com a Mega Sena. O Espírito Santo, quando está presente em uma mensagem, ele nos convence da grandeza e da beleza de Jesus. Ele nos faz apaixonados por Cristo mais do que todas as coisas nesta vida. Este é o critério que deveria reger a nossa avaliação de sermões, mas esse também deveria ser o critério que deveria reger as nossas próprias vidas e a interpretação do que é de fato um culto cheio do Espírito Santo. Nós já recebemos muitas pessoas aqui na igreja e conversando com algumas individualmente, algumas falas se repetem. Geralmente escuto o seguinte: pastor, eu amei a mensagem, muito boa, aprendi bastante, mas o culto é tão frio. Vocês não são muito quentes não, vocês são meio apagados, o fogo parece que é baixo, né? A gente não sente a presença do Espírito. Eu gostaria de realinhar, talvez, um pouco a visão que você tem acerca deste ponto. O que seria um culto cheio do Espírito? Um culto cheio do Espírito, irmãos, não é um culto onde novas revelações são apresentadas. Não é um culto onde a música está nas alturas. Não é um culto onde há gelo seco, onde pessoas caem no chão, onde eu poderia pegar o paletó e derrubar vocês. Não, isso não é um culto cheio do Espírito Santo. Um culto cheio do Espírito Santo é um culto onde Cristo é o centro. Onde Cristo é o tesouro maior. Onde as pessoas não saem impressionadas com a performance do pregador, mas com a beleza e a grandeza de Jesus. As pessoas não se maravilham com os feitos extraordinários que viram. Mudos se levantaram, cegos receberam visão. Não. Mas Cristo foi engrandecido. E por mais que externamente nenhuma destas coisas nos chamem muita atenção, internamente, no coração daqueles que ouviram, o maior milagre da história aconteceu. Pessoas foram convencidas de seus pecados, foram convencidas da justiça de Deus e passaram a entender que Cristo é Senhor, inclusive sobre as hostes das trevas. Isso é um culto cheio do Espírito. Tenhamos músicas altas ou não, tenhamos eventos extraordinários de pessoas sendo curadas, isso pode acontecer sem dúvida. Mas isso não é uma marca inequívoca da presença do Espírito em nosso meio. Em segundo lugar, irmãos, como o Espírito Santo ministra, atua, perceba comigo o versículo de número 7, vejamos que ele nos faz crescer. Essa é uma segunda parte ou aspecto do seu ministério. Mas eu lhe digo a verdade, ou eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Como disse de início, Jesus faz uma grande e rica promessa. Nós não estaríamos sozinhos. Nós não estaríamos em desvantagem. Deus continuaria conosco. O Deus Espírito, o Consolador. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra que João utiliza para descrever o Espírito Santo. Consolador. A palavra é Paráclitos. Esse é o tipo de palavra que linguistas têm muita dificuldade em conceituar, em apresentar uma definição fechada, hermeticamente fechada. Porque Paráclito significa literalmente alguém que se coloca ao lado de outro para ajudar. Tendo em vista esse significado que é composto, é criado, cunhado através da ramificação, da junção destas duas expressões que fazem parte da palavra Paráclitos. Várias traduções poderiam ser levantadas. Consolador é uma delas. Afinal de contas, o Espírito Santo nos consola em meio às nossas dificuldades. Mas não somente, outras traduções, como por exemplo o advogado, porque é ele aquele que defende a nossa causa. Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Advogados eram parácletos nos dias de Jesus. Eles se achavam ao lado de alguém que era réu. E então se colocavam prontamente para defender a sua causa.
Eis o Espírito. Mas também poderia ser traduzido como ajudador. É o que o Espírito Santo faz. Outras traduções apresentam intercessor. Ele intercede. Ele levanta as nossas petições diante de Deus e faz isso com gemidos que nós não conseguimos discernir ou compreender. São intraduzíveis. Segundo certo comentador, falando sobre esse texto, há uma outra tradução possível para essa passagem, que em sua paráfrase, Eugene Peterson escreve ou traduz como amigo. Amigos são essencialmente paráclitos. Pessoas que se colocam ao lado para ajudar alguém em alguma situação de necessidade. É o que o Espírito Santo faz. A pergunta é, por que o Espírito Santo se coloca ao nosso lado, irmãos? Englobando em sua pessoa, em seu ministério, todos esses aspectos de consolação, de defesa, de auxílio, de intercessão, de amizade. Porque Ele está empreendendo na minha e na sua vida, assim como na vida daqueles 12 discípulos e de tantos outros que estavam àquela volta. Naqueles dias, à volta dos 12. Uma grande obra. E que grande obra é essa que o Espírito Santo tem na sua vida, na minha vida? O Espírito Santo deseja nos fazer mais parecidos com Jesus. Se fosse numa igreja, em outra igreja, alguém dizia, amém, glória a Deus, uma igreja bem pentecostal. Vocês podem dizer também, não tem problema. Amém, ouvi um aqui, amém, glória a Deus. Falando sobre esta obra, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, disse que essa obra é boa. Aquele que começou, disse o apóstolo Paulo, a boa obra em vós. É uma boa obra que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Vai completá-la até o dia de Cristo. 3 verdades em um único verso. Esta obra é boa, excelente. Em segundo lugar, ela não ficará inacabada. Ela não ficará pela metade. Deus vai completar em nós. E em terceiro lugar, ela é progressiva. Deus não faz de uma vez por todas, mas progressivamente Ele vai nos talhando a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E à medida que age em nossos corações, mudanças significativas acontecem. Quando o Espírito Santo nos faz crescer a imagem de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 16, 20 e 23, perceba esse texto. Nos diz que à medida que andamos no Espírito, sendo talhados por Jesus, aperfeiçoados por Ele, a imagem de Cristo, passamos a perceber em nossas vidas amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz o apóstolo Paulo, este é o fruto do Espírito. Aquele que é trabalhado pelo Espírito Santo e que tem crescido espiritualmente, esse passa a ter a doçura do amor. Amabilidade, domínio próprio, mansidão, benignidade, alegria. Todas estas coisas são obra do Espírito Santo em nossas vidas. Você não pode se tornar alguém mais amoroso por si mesmo. Você pode se tornar, quem sabe, alguém mais moralista por si mesmo. Você não pode ter a alegria que vem do Evangelho por si mesmo se o Espírito Santo não invadir o seu coração e trabalhar isso em você. É algo sobrenatural, é um milagre que só o Espírito Santo faz em nós. Será que nós temos desfrutado disto, irmãos? Será que nós temos crescido espiritualmente? Eu peço que você certifique-se nesse instante se a avaliação de crescimento espiritual que você tem feito na sua vida, em seu coração, está acontecendo pela régua correta. Quais são as réguas erradas que podemos facilmente usar para medir o nosso crescimento espiritual? Talvez possamos medir o nosso crescimento espiritual de forma equivocada.
pelas emoções que temos. Neste culto, eu fiquei com o cabelo do braço arrepiado. Eu chorei bastante. Emocionado completamente. Deus pode fazer isso, mas isso não é sinal inequívoco de crescimento espiritual. Algumas pessoas podem tentar medir a si mesmas pela manifestação de dons extraordinários, do tipo curar enfermos, sonhos, visões, falar em línguas ou outras experiências. Deus pode fazer por pura graça isso no meio do seu povo, sim, mas isso não é manifestação inequívoca de crescimento espiritual. Apocalipse capítulo 13 fala que o anticristo, o maior opositor a Cristo que o mundo já haverá de ver, ele haverá de fazer feitos extraordinários, inclusive fazer descer fogo do céu. Em terceiro lugar, algumas pessoas medem a sua experiência de crescimento com base no zelo por práticas religiosas. Quantas vigílias de oração eu fui, quantas vezes eu li a Bíblia eu maratonei a leitura bíblica ou outras práticas. E mais uma vez, por mais que todas essas práticas tenham seu valor e devam ou possam fazer parte de nossas vidas em alguma medida, nada dizem acerca do nosso crescimento espiritual se estiverem desassociadas de verdadeira piedade. A saber, um caráter transformado progressivamente à imagem de Jesus. Não me diga se você chorou durante o culto. Não me diga se você se arrepiou durante o culto. Não me diga quantas horas você passa de joelho. Quantas vigílias já participou? Se você subiu no céu, desceu no inferno, ou viu o anjo Miguel, Gabriel, responda ao seu coração. Você tem as marcas do fruto do Espírito, meu irmão. De nada adianta você ver Miguel, Gabriel descer ao céu, ao inferno, pegar o elevador, escada, subir, descer, todas estas coisas que muitos alegam, se o seu coração é marcado por amargura, por fofoca, por descontentamento, por ira, por falta de domínio próprio, por amor ao eu, por amor ao ego, por amor ao dinheiro, por amor aos bens, por amor a este mundo, não, por amor a Cristo. Se Cristo não é caro ao seu coração, você pode ter as maiores experiências deste mundo. Nenhuma delas dirá nada que confirme o seu crescimento espiritual, talvez seja a prova do seu afastamento de Deus e das trevas espirituais nas quais você está mergulhado nesse instante. Se o Espírito é santo, se nós tivermos comunhão com Deus, nós seremos santos também. Nós refletimos, irmãos. Não perfeitamente, mas nós refletimos aquele ou aquilo com o que nós mais temos contato. Moisés ficou alguns dias em cima daquele grande monte a fim de receber as tábuas da lei. Vocês lembram o que aconteceu? O que aconteceu após o regresso de Moisés? Como estava o seu rosto? O seu rosto brilhava, e tal era o brilho que refletia em seu rosto, que ele precisou colocar um véu para que as pessoas não pudessem continuar com medo, amedrontadas, temerosas. O contato com a presença de Deus modifica os nossos corações, modifica o nosso semblante, modifica as nossas condutas, modifica a nossa prática. Recentemente, passando o dedo no celular, vi um caso esquisito. Era uma vigília de oração, supostamente de oração. Só que detalhe, irmãos, a igreja ficava na parte de baixo de um prédio residencial. Imagine você morando num lugar assim. E o som estava a toda altura. Já tinha passado do horário do silêncio. E ainda assim, aquela igreja, dita igreja, continuava com o som a toda altura. As pessoas falando alto, gritando, as músicas saindo pelas paredes. Até que uma vizinha, aqui não vai o mérito se ela foi educada ou não, ela pediu que fosse abaixado o som. Era direito, era o correto, era o justo. Resumindo a história, deu polícia. Eles jogaram uma praga na mulher e disse que não ia abaixar de jeito nenhum. A pergunta é, estes homens e mulheres estão cheios do Espírito mesmo?
Espírito Santo é santo. E se andamos no Espírito, andamos como Ele é. E para a glória de Deus. Em terceiro lugar, peço que você note. Se por um lado o Espírito Santo tem um ministério de convencimento, de nos fazer crescer. Em Atos capítulo 1, versículo 8, notamos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita. O texto nos diz que enquanto os discípulos estavam reunidos, Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de ascender aos céus, Cristo fez àqueles homens uma grande promessa. Há uma grande obra de proporção mundial para que vocês cumpram. Não apenas em Jerusalém desejo estabelecer o meu reino, mas em Samaria e até além mar, até os confins da terra. Que grande obra o Senhor Jesus lhes recomendou. E para uma grande obra, há uma grande promessa. Vocês receberão poder. O Espírito Santo lhes dará poder para cumprir essa grande missão. Foi o que aconteceu. Eles receberam a capacitação de Deus. E podemos ver isso através da pregação de Pedro em Pentecostes, Atos capítulo 2. Ele se levanta diante daquela grande audiência, ergue a sua voz e a plenos pulmões anuncia o Evangelho de Deus. Mostrando como os judeus crucificaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho. Mas como havia esperança para eles em Jesus. E grandes multidões se renderam a Jesus. O texto continua, e somos informados que um homem, jovem, possivelmente chamado Estevão, se levanta diante do sinédrio da época, dos 70 homens mais intelectuais, mais importantes no quesito religião, e proclama o Evangelho de Deus a tal ponto de ser apedrejado pelos seus opositores. O Espírito Santo estava com ele. O texto continua, e a vez de Filipe, em Atos capítulo 8, erguer-se diante dos samaritanos, anunciando o Evangelho. E o Espírito Santo converte uma multidão de pessoas em Samaria. O texto continua. O apóstolo Paulo é convertido em Atos capítulo 9. A vida é transformada, os seus passos são alterados, e de caminhos de morte ele se torna um pregador do Evangelho. E o texto nos diz que enquanto ele pregava o Evangelho a uma mulher chamada Lídia, Deus lhe abriu o coração para que o Evangelho de Cristo fosse crido, o reino de Deus avançasse para todos os povos. Se o poder de Deus se fez evidente no meio daqueles 12 discípulos e Paulo, a verdade é que este poder não é uma promessa restrita ao colégio apostólico, mas todos aqueles que foram salvos em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita para a missão. Ele faz isso à medida que distribui ao povo de Deus, não a alguns, mas a todos, dons espirituais. Eis uma obra do Espírito Santo. Nos revestir de habilidades para que possamos servir a Deus, edificando a vida das pessoas que estão perto de nós. E isso para o avanço do Evangelho. No Antigo Testamento ele fazia isso. Mas no Novo Testamento parece-nos que o movimento amplia-se. A diferença da ação do Espírito Santo do Antigo para o Novo Testamento, portanto, não é de caráter qualitativo, mas de caráter quantitativo. Se no Antigo Testamento a igreja era capacitada, mas via de regra, apenas sacerdotes, profetas e reis e juízes recebiam os dons do Espírito para exercerem ofícios, salvo algumas exceções. No Novo Testamento, conforme a profecia que Joel fez no capítulo 2, não apenas reis, sacerdotes, profetas, juízes e casos esporádicos como Sansão e outros, mas todo o povo, homens
mulheres, idosos, crianças, todos receberiam dons do Espírito para cumprirem a missão que Jesus lhes havia dado. Escrevendo aos cristãos perseguidos, que se encontravam espalhados em seus dias, o apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 10 de sua primeira carta, nos diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro não escreveu a pastores, não se limitou a presbíteros. Pedro se dirige à igreja, irmãos. A mim e a você. A homens e mulheres. A idosos e crianças. Todos aqueles que pertencem a Cristo também são selados com o Espírito, são propriedade de Deus e são capacitados por Ele para servirem a Deus. Se no Antigo Testamento, reis, sacerdotes, profetas e juízes eram ungidos, no Novo Testamento, em nossos dias, todos nós temos a unção do Espírito Santo. Você nunca recebeu uma gotinha de óleo? Acredito que não, eu pelo menos nunca recebi. Mas você, se creu em Cristo Jesus, você recebeu uma porção do Espírito sobre a sua vida. O falso evangelho talvez nos tenha levado a acreditar em muitos equívocos ao longo da vida. Por mais que sejamos de uma igreja que busca pregar o evangelho, firmar os seus pés na palavra, todos nós em alguma medida fomos influenciados por algum falso ensino, que aprendemos na internet, em outros círculos, enfim. Talvez um dos mais perigosos seja o ensino que diz que apenas algumas pessoas recebem o poder do Espírito. Na semana que vem, nós estaremos estudando sobre abuso espiritual. Talvez já seja um spoiler daquilo que virá no próximo domingo. Mas a má compreensão quanto a esta verdade bíblica serve de trampolim para muitos falsos pregadores e maus líderes. Talvez seja daqui que muitos, ou desta falsa compreensão que muitos costumam dizer ou repetir às suas ovelhas, aos seus liderados: não toqueis no ungido do Senhor. São pessoas inquestionáveis. São pessoas que não podem ser repreendidas, não podem ser exortadas, não podem ser corrigidas. Estão acima de erros, acima de tropeços. São ungidos do Senhor. Esse texto nos ensina que todos nós somos ungidos do Senhor. Então, se alguém te disser, não toqueis no ungido do Senhor, você deve dizer a essa pessoa, então não toque em mim. Porque eu também sou. Você também é. Se estamos em Cristo Jesus, todos nós o somos. A Bíblia nos ensina que todos os cristãos são capacitados. Todos nós. E não para que sirvamos a nós mesmos. Não para que nos gloriemos em nós mesmos. Mas para que possamos servir uns aos outros. E lutar juntos na causa do Evangelho. Você quer saber se tem sido cheio do Espírito Santo? Como tem sido a sua vida de evangelização, meu amigo? Como você tem usado as suas palavras? Cristo tem se tornado conhecido pela sua vida? A promessa que Atos capítulo 1, versículo 8 nos dá, não é dada em qualquer contexto, mas em um contexto missionário. Descerá sobre vós o poder, e vocês serão minhas testemunhas. É estranho pessoas que alegam ter poder, mas poder para ficarem paradas. Poder para falarem mal dos outros. Poder para continuarem gananciosos. Poder para ganhar prestígio, ganhar holofotes. Esse não é o ministério do Espírito, irmãos. O Espírito Santo tem, como diz J.I. Packer, no livro que você tem listado nas recomendações do seu boletim, na dinâmica do Espírito. O Espírito Santo tem, por assim dizer, um ministério de holofote. Eis uma boa forma de saber se nós somos cheios do Espírito ou não. Se nós temos desfrutado da plenitude do Espírito ou não.
As nossas palavras fazem com que outras pessoas amem a Jesus, irmãos. Nós temos testemunhado do Deus que salvou a nossa vida, que nos tirou das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento de Deus. O grande desafio que esse texto nos faz é entender que, se somos cheios do Espírito, precisamos apontar os olhos das pessoas com atos, palavras, ações, reações para Jesus. Que Deus nos ajude nesse grande desafio. Que nós possamos adorar o Espírito, louvar o Espírito, honrar o Espírito, à medida que nos tornamos apaixonados por Cristo e por fazê-lo conhecido entre todos os povos, para a glória de Deus. Eu gostaria de convidá-lo nesse instante a se colocar em pé, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Coloquemos o nosso coração em preparação para o momento de ceia que teremos logo mais. Apresente a sua vida diante do Senhor nesse instante.